pessoa colocou como se sentir vivo. Então, esses pedidos de ajuda, a gente fala sobre isso nas turmas, né? Vocês falam, eu falo como professor, mas sempre fica aquela coisa de como fazer com que isso... Como ajudar mais pessoas? Essa era a minha questão. Em 2019, antes da pandemia, uma grande amiga minha chamada Núria, que é uma jornalista lá da Espanha, me mandou um e-mail, que era uma carta no ar, né? Um e-mail enorme, e dizendo, eu tô mal, eu tô me sentindo mal, eu tô triste, né? E ela estava internada, inclusive, então ela estava deprimida, tomando remédios, aquela coisa toda. E eu li o e-mail dela no corredor da escola, assim, eu abri o e-mail e fiquei triste, pensando, né, o que eu poderia fazer para ajudar ela e ajudar as pessoas, assim, né? Essa era a minha questão, a imagem que eu tinha como se alguém estivesse assim lá num buraco, né, lá no fundo assim com a mão, tipo, me dá uma força, e eu, mas o que eu faço? No caso dela, eu tô do outro lado do mundo, né, tem o Oceano Atlântico inteiro, só o que fazer, né? E aí eu comecei a ler aquele e-mail e segui lendo, e eu lendo e pensando, nossa, parece que eu tô lendo um livro aqui, né? E aí me veio a ideia de criar uma personagem e escrever um livro sobre isso. Um livro que seria, não aquela moda da autoajuda, né? Mas um livro de ajuda, um livro que falasse dessa situação de pessoas que estão deprimidas, tristes, solitárias, e que servisse como ajuda para essas pessoas, né? Um livro que fosse luminoso, digamos, né? No sentido de que falasse o que as pessoas estão sentindo, mas que não jogasse para baixo, né? Não assim, não é livro para cortar os pulsos, um livro para falar sobre depressão, mas que fosse uma ajuda para as pessoas saírem dessa situação. Então começou a surgir essa personagem em 2019. Aí durante uns 10 dias que a gente estava de férias na praia, eu escrevi o básico da história, né? Uma garota de 15 anos, deprimida, que está mal, que teve uma perda, e eu fui inventando essa personagem, né? Ela perdeu o pai, ela está triste pra caramba, na escola ela se sente abandonada, ela chama a atenção por causa do corpo dela, né? Então ela se sente mal, se sente triste, e aí foi surgindo a história, e aí, para quem é aluno e aluna, mesmo não sendo meu aluno e minha aluna, né, vai perceber que tem várias situações de escola ali dentro. Então tem muito de escola, assim, de diálogos de diálogos de sala de aula, de fofoquinhas, de bullying, né? Ela se sente muito vítima disso. E essa personagem foi surgindo e eu fui aproveitando as turmas e dizendo, quando acontece tal coisa, o que vocês acham, né? Eu fui testando o livro na prática, né? Que é um privilégio de quem é professor, né? Quem é professor é escritor, escrevendo o livro e testando ele. E aí quando tinha alguma situação assim, o primeiro beijo, por exemplo, como é que eu vou me colocar dentro de uma adolescente de 15 anos e pensar como é que é o primeiro beijo dela, né? Então aí eu aproveitei a caixinha que aparecia na caixinha, os diálogos que a gente ouve, né? A gente está dando aula e pega uma conversa lá do fundo, né? Sem querer, né? A gente ouve assim. Então tudo isso foi entrando no livro, a personagem foi surgindo. Ela não é alguém, eu não pensei em alguém, né? Eu olhei para a pessoa e fiz o livro. Ela é fictícia, mas ela é muito real. Ela representa, né? Ou pelo menos assim o que eu tentei fazer, representa muita gente que está triste, que se sente deprimida e que está procurando uma ajuda e não sabe como. Então a ideia básica desse livro é essa, é ser um livro que fala da tristeza, da solidão, da depressão, mas que aponta para uma saída, né? Não é um livro para cortar pulso, né? É um livro para ler e, não, mas tem saídas, e ela vai encontrando saídas durante a história dessa situação dela. Então essa é a ideia do livro, A Felicidade é um Quase Nada. Dentro do livro aparece a caixinha também, né? Daí, é claro, aparece o professor de filosofia, óbvio, apareceu. Eu vou me aproveitar como personagem, né? Embora não apareça meu nome, mas claro, tá lá o professor. Mas a ideia é essa, para tornar real. E depois, esse ano, quando o livro se tornou... O livro estava pronto em 2019. Aí eu levei para a Chloe me chamou, a gente se reuniu e disse, vamos publicar. E não tinha como publicar. Aí depois veio a pandemia. Aí ficou aquele clima, né? E agora o livro virou realidade.
E nessa última fase, que é uma fase muito difícil, que é a produção do produto livro, que é o grande lance da editora, né? As pessoas imaginam assim que um livro, a gente escreve o livro, entrega na editora, no outro dia está lá o livro pronto. E não, né? Aquele livro é um monte de gente, né? Várias pessoas que trabalham nele, e é um projeto assim, para tornar esse resultado bonito, assim, é um grupo de pessoas, né? Muito além do autor do livro. E aí entram vocês, né? Várias de vocês e vários que contribuíram com desenhos do livro. E esses desenhos deram para ele tornaram ele mais autêntico ainda. Assim, a gente olha e algumas pessoas perguntaram, tá, mas conta aí quem é que é essa adolescente? Foi alguém que te escreveu isso aí, né? Não, a adolescente é fictícia, mas os desenhos dão um ar de original, assim, né? E aí nós colocamos as pautas ali para dar uma ideia de caderno ou de agenda, de diário, né? E os desenhos que várias de vocês, a maioria são gurias, que também é uma coincidência, não foi combinado, né? Eu pedi nas turmas, eu preciso de desenho de disco voador, lembra disso? Não, eu entrava na sala, se alguém tiver desenho de disco voador, quiser contribuir com o livro, eu estou aceitando. Aí surgiram vários discos voador. E assim, 95% dos desenhos, ou 90%, sei lá, a grande maioria, desenhos de gurias, de garotas, né? Então o livro ficou mais autêntico ainda, porque são garotas que desenharam, né? Então isso tornou ele muito... Eu fiquei muito contente com o resultado, né? E o gato é o gato dela, né? Ela tem um gato, um nanquim, na verdade, o gato de verdade é o Lulu, nosso gato lá mais velho. E o gato dela aparece na capa porque o gato é um animal que leva ao mistério. E o mistério dentro da história, ele faz com que ela comece a sair desse ciclo depressivo de tristeza, né? Esse mistério tem, para quem já leu, tem um personagem misterioso ali, né? Que só ela vê, que é o velho dos gatos. E aí entra os gatos, né? Os gatos é um animal que leva dentro da história para o mistério, para o sobrenatural até, né? Então, espero que vocês gostem do livro e vamos dar a palavra. Já leu o livro, não? Tá. Então, eu vou te dar a palavra para... Que pergunta eu poderia fazer, Paulo? Sei. Como a pergunta do encontro, do lançamento, como sobreviver à depressão na adolescência, que é a fase mais difícil da vida. Eu tô me sentindo famosa, tá? Primeiramente, eu acho que se tu tá se sentindo em um estado mais depressivo, né, tu tem que procurar ajuda médica. Muitas vezes os nossos pais, eles ficam falando que a gente pode conversar com eles ou os nossos amigos, mas nunca é a mesma coisa, né? A gente tem que procurar alguém que seja específico nisso, né? Alguém que trabalhe com isso e que provavelmente não vai te julgar pelo que tu está passando e sim vai te ajudar. E na adolescência também, tudo é muito explosivo, assim, então normalmente a gente se sente assim desamparado e não tem com quem falar, sabe? E também ter livros que lidam com esse tipo de situação é muito importante, porque é muito complicado, sabe? Tipo, tudo é muito importante. Então a gente acaba ligando para tudo e para as coisas que a gente deveria mesmo ligar, às vezes a gente não dá muita bola. E sim, o primeiro beijo é muito estranho. E para quem não beijou ainda vai ser muito estranho. E é estranho. E tá. O que mais? É muito estranho. Acho que o senhor já falou do primeiro beijo dele já, porque o senhor fala muita coisa em sala de aula. Ele provavelmente já falou do beijo dele e de vários romances que ele já teve.
algo que aconteceu durante a sua vida? Sim, aparece na história, não sei se consigo falar, mas em 2019 eu estava sofrendo a perda do meu pai. Isso aparece. Mas não foi consciente, né? Foi a personagem perde o pai. Lá no meio da história tu descobre que ela perde o pai. E as pessoas que leram e que choraram, né, lendo, elas sentiram o que eu senti quando eu escrevi, né? Eu escrevi sofrendo aquilo. Então a perda do pai tá na história. Era a maneira que eu tinha de trabalhar aquela dor, né? Que é a dificuldade que a gente tem na adolescência, é essa. Como é que eu exprimo, como é que eu falo a minha dor, Na verdade, assim, a gente adolescente, todo mundo aqui que é mais velho já foi adolescente, se não lembra, não deveria esquecer, deveria lembrar, né? Que a gente tem muita dificuldade de falar sobre o que está sentindo. Primeiro a gente tem dificuldade de entender o que está sentindo. Depois a gente tem dificuldade de falar. Talvez um dos ganhos de a gente envelhecer, e tem muitos em envelhecer, é da natureza, e é bom, a gente não tem que ficar triste em envelhecer. Triste é morrer jovem, a gente tem que envelhecer, né? Essa é a natureza. Então um dos ganhos é isso, é conseguir exprimir a dor e a alegria de outras formas, né? Quem escreve exprime em palavras. Quem é artista da imagem exprime em fotos, né? As fotos do Marco lá no Facebook, né? A gente olha, às vezes é um tratado ali, né? Ele vai, não sei que praia que ele vai lá, né? Os ingleses lá e bota fotos, né? Eu fico, o que é isso, né? Sabe, a pessoa conseguir captar numa imagem, é uma arte e é uma forma de expressão que eu consegui colocar, né, Vitor, na personagem. O que tem mais meu ali é a perda do pai, a relação dela com o pai. Agora a segunda mudança de assunto. Peguei ali o gancho que tu falou ali. Eu participo, né, de alguns programas de estímulo à leitura, então vou em muitas escolas, falo com muitas turmas, e o que tu falaste, né, da questão da participação das meninas, né, ser mais intensa do que a participação dos meninos, né? Não tenho experiência de aula, mas tenho experiência quando eu vou na escola, né, e me defronto com a turma. É uma coisa muito visível, não é pouco visível, é muito visível, né? Me parece, talvez eu queria que tu falasse um pouco sobre isso como professor de filosofia, que às vezes, por exemplo, um menino tem uma curiosidade de fazer uma pergunta, mas o meio dos meninos, ele quer participar, mas ele sofre um tipo de bullying dos outros meninos. Quando ele vai fazer a pergunta, os outros ficam fazendo a pergunta e tal. E as gurias elas não têm nenhum freio em relação a isso, elas têm uma curiosidade, elas perguntam. E na participação, por exemplo, nos trabalhos, por exemplo, é muito mais intensa, a curiosidade se manifesta de uma forma muito mais viva, né? E muito mais interessada. E, por exemplo, o menino que ele se interessa, ele sofre um tipo de pressão do meio que inibe ele a participar mais, né? A querer participar mais, a querer saciar a sua curiosidade sobre algum tema e tudo mais. E isso me chama muito atenção desde as primeiras vezes e enfim, podia ficar falando horas sobre isso, mas é uma coisa que me chama atenção e eu me lembrei de perguntar porque tu falaste, né, da questão da participação das meninas no livro, nas ilustrações.
nossa época, as mulheres ocuparam espaços, né, que eram muito mais masculinos, inclusive a leitura escrita, né, tem um projeto da Biblioteca Estadual de mulheres escritoras. Então, eu imagino isso 20, 30 anos atrás, alguém falando isso. Como assim? Claro que tinha mulheres escritoras, mas o projeto de mulheres escritoras, em geral, se falava os escritores, né? Então, eu penso que é uma mudança cultural. Quando eu comecei a ser professor, a participação era mais masculina. Dá para perceber, assim, em 20 e poucos anos, que as gurias ocupam os espaços, falam mais. Isso aparece no livro. Ela se descobre, né? Tem uma personagem que faz ela descobrir. Inclusive a Chloe acha que vai acontecer algo entre as duas depois, né? Mas isso não está no livro, né? Vai da interpretação de cada leitora. Mas isso aparece no livro. Tem um grupo de gurias, um dos alunos eu chamei de sem noção, que todo mundo tem na turma, todo mundo que é professora tem um sem noção na turma, né? Sempre tem, faz as loucuras. E aí tem o sem noção, e o sem noção no fundo ele é super sensível, ele quer atenção, e a maneira dele conseguir atenção é ser fazendo loucuras. Tem um outro menino, que eu não lembro agora o nome que eu inventei pra ele, que um personagem do livro, um personagem assim, secundário, que ela sabe que ele é triste, que ele é solitário, ele perdeu o irmão, né? O irmão foi assassinado e tal. Isso passa ao largo da história, ela só cita isso. Mas ela não quer ser amiga dele porque ele entra no grupo dos guris, né, incomoda as gurias. Ele tem aqueles comentários bobos lá, né? Então ela diz, eu sei que tu tá sofrendo como eu, tu também perdeu alguém, mas eu não vou dar bola pra ti porque a maneira de tu chamar a atenção não é legal. O que tu tá fazendo aí com a gente não é legal. Mas eu percebo isso direto. A participante aqui, né? A primeira que levantou, as gurias estão falando mais, isso é bom, né, gente? Isso é bom para todo mundo, né? Para a nossa vida e para o mundo todo, né? Isso a gente discute em aula. Em algumas turmas, isso acaba se transformando em grupos diferentes, assim, dá para ver direitinho, né? Um grupo... E eu percebo muito mais os guris nesse momento agora da história, os guris meio que defensivos, assim, né? Antes os guris vinham atacando, né, com piadinha, com não sei o que, e agora eles reagem à participação delas, né? Elas aparecem, fazem, apresentam coisas e eles reagem, né, ou na crítica, mas é sempre reação. A ação parte das gurias. A sala de aula é um ambiente legal, né, gente? Porque para quem é professor, nós aprendemos muito mais, né, do que os alunos imaginam, né? A sala de aula para a gente é um aprendizado impressionante, porque aquele conteúdo que a gente passa ali é a nossa formação, e isso é a parte mais fácil de todas, né? Falar sobre o assunto da aula é a parte mais fácil da aula, né? Eu digo sempre para os alunos, isso é a parte da brincadeira, né? Da aula ali, o conteúdo é brincadeira. O mais difícil está para além do conteúdo, é tudo que acontece além. E uma dessas coisas são as relações humanas, né? A gente teve uma situação na semana passada na escola, né, que criou assim um clima de comoção, de uma desavença que teve ali de opiniões no grupo, que criou uma comoção na escola. Então é algo forte, né? E a adolescência vive isso mais intensamente. Essa tensão que está no ar, ela estoura em algum lugar. Em geral, estoura mais sensível. Os adolescentes são mais sensíveis, né? E ainda bem. E eu penso que a gente tem muito mais a aprender do que a ensinar. E quando as pessoas falam assim de mudanças, porque não sei o que, aquelas coisas de gênero, né? Porque tem pessoas que imaginam que a gente ensina ideologia de gênero, essas bobagens, isso não existe, né? Tem pessoas que imaginam que a gente fala isso em sala de aula, que a gente ensina alguma coisa, é o contrário, a gente aprende, né? Eu, com a caixa de perguntas, tem lá, Soro, o que tu acha do não sei o que, não binário, né? Eu nem sei as palavras, eu vou lá pesquisar, eu não sei. Aí eu digo, tá, quem é que pode explicar isso? E às vezes as pessoas acham que a minha pergunta é falsa, a minha pergunta é verdadeira. Eu realmente não sei, a pergunta é verdadeira. Os alunos me ensinam sobre isso, né? Não o contrário.
Tem pessoas que imaginam que a gente na sala de aula fica lá ensinando fulano, Luana, tu não é mais menina, tu vai ser menina. Ninguém fala isso, né? Ao contrário, a gente muito mais se apavora que vê as coisas, né? Eu lembro bem, assim, de alunos e alunas que eu falava que eu imaginava ser o fulano de tal. Durante a pandemia, muita gente a gente não via na telinha, a gente só via o nome. Só que daí quando eu chego na sala de aula e vejo a pessoa assim na cara, eu não reconheço com o nome, porque é trans, né? Não é aquela pessoa. Então a gente que é mais velha, a gente leva um choque, mas não um choque no sentido de preconceito. Um choque porque não está preparado para essa realidade, é uma nova realidade. E eu entendo que tem gente que leva esse choque e se fecha naquele pensamento atrasado, mas não tem como se fechar, né, gente? O mundo muda e a gente tem que se adaptar a ele. O mundo não é igual ao nosso umbigo, né? O mundo muda e a gente muda, tem que mudar com ele. É sobre o sem noção. Eu queria fazer uma pergunta até para... Como é teu nome? Lau. Que quando eu li o Sem Noção, eu faz muito tempo que eu não estudo, né? E quando eu li o Sem Noção, eu disse, meu Deus, porque sai de dentro da sala de aula, como em qualquer outro lugar, e nós estamos aí pela rua com um monte de gente sem noção, né? Assim, estamos atrapalhando realmente a vida da gente. Então, assim, como lidar com isso em sala de aula? Como vocês, adolescentes, lidam com isso? E se essa pessoa que é sem noção, ela sabe que ela é sem noção, como é que é essa coisa? Será que ele sabe que ele não tem noção? Obviamente que não. O sem noção, ele sabe que ele é sem noção e ele gosta de chamar atenção. E, tipo assim, sobre o fato que o moço falou dos trabalhos e tal, que o sem noção fica julgando a pessoa que pergunta e tudo, é porque muitas vezes a pessoa que pergunta tá falando algo que o sem noção quer falar. E o sem noção não tem coragem de colocar na caixinha ali ou perguntar a pessoa. Então, muitas vezes, as pessoas que julgam as coisas que a gente fala, se a gente fala sobre sentimentos ou qualquer coisa, são as pessoas que queriam estar ali se expressando. Lidar com o sem noção. A gente tem vários sem noção na turma. Mas assim, se o sem noção, ele tem gente que quer ser sem noção porque ele quer se enturmar ali. Então ele vai querer fazer o máximo de coisa para ele querer se encaixar num grupo ou para ele chamar a atenção simplesmente. Então a gente tem que, às vezes, né, ver se essa pessoa tá querendo, né, tipo, fazer amizade com a gente, enfim, ou se aquela pessoa realmente tá querendo ser bobalhona ali, falar coisas que não são legais, né, enfim. E aí
Sem Noção, ele é um personagem que é colega da personagem principal. E ele tem situações que aconteceram lá na escola, né? Por exemplo, nesse caso eu pensei num aluno em especial, mas tem várias situações que não só ele. Não posso dizer nomes, né? Mas nesse caso, sim, não está mais lá na escola, então ninguém conhece ele. Mas teve uma vez lá, por exemplo, que ele pegou o extintor de incêndio, alguém bateu na porta, eu abri a porta e deu uma fumaceira assim, que isso? Eu olho, ele tinha aberto o extintor de incêndio, do nada. Umas coisas assim, sabe? Outra vez, o que mais que ele fez? Outra vez ele largou, agora não sei se foi ele, no livro é ele, né? Tudo é ele, coitado. Ele pegou um saquinho de bolinhas, assim, de tipo bolitas, só que menores, né? Bolinhas de gude, e atirou, assim, do segundo andar. Então todo mundo lá embaixo caindo, né? Aquela cena, assim, de filme. Então era um sem noção. Mas eu penso assim, gente, essas pessoas, né? Elas precisam ser ouvidas, né? E precisam ser acolhidas, né? No caso, o aluno sem noção, ali que faz coisas sem sentido, ele precisa ser acarinhado de alguma forma, né? Então, muitas vezes, a gente como professora, a gente xinga na hora, e xinga feio, né? E raras vezes manda até para a coordenação, lá pro SOI e tal. No meu caso, poucas vezes, mas esse ano eu mandei algumas vezes. Mas depois a gente vai lá e conversa com ele, né? Bota a mão no ombro, o que houve e tal. Então, ele tem que ter aquela repressão ali naquele momento, porque o cara foi longe demais, mas depois a gente chama, né? Conversa. E quem é professor, assim, várias vezes já ouviu, assim, já encontrou ex-alunos adultos, desculpa pelo que eu fiz. Uma vez eu peguei um ônibus do cobrador que tinha sido meu aluno, que vergonha, senhor. O que houve? Vergonha porque eu tô cobrador, né? Qual é o problema? Não, vergonha de tanto que eu te incomodei. Descapaz, cara. Passou, né? O que mais, gente, sobre o livro? Eu tenho uma pergunta. Eu acho que não chega. Tudo bem. Uma pergunta tanto para o professor, escritor, quanto para ela, como aluna e estudante. Aqui tem uma frase bem interessante que a depressão não tem uma cara pronta, né? Não tem, porque hoje em dia sorrisos e rede, mídia mascara muito isso, né? Mas assim, tanto, como professor, quando tu percebe um aluno que está em depressão, né? Como tu acha? Porque a gente, como professor, a gente tem limites, né? Infelizmente ou felizmente. E tu, como estudante, colega, quando tu percebe que tem algum colega ou alguma amiga ou amigo na turma que está desenvolvendo um quadro de depressão ou já está com depressão, como tu age? E como tu gostaria que fosse, se fosse ao contrário, se fosse contigo? Hoje em dia é muito comum a gente ter amigos, né? Por causa que, acho que por causa da pandemia, né? Muita gente se sentiu sozinho e acabou se desenvolvendo mais um quadro depressivo, né? Principalmente depois da pandemia. E eu acho que para ajudar os nossos amigos que estão depressivos, a gente tem que tentar apoiar ao máximo eles, né? E conversar também é bom, mas muitas vezes a gente tenta ajudar, mas a pessoa não está numa fase que ela quer ser ajudada. Ela está numa fase de tipo assim, me deixa, eu não quero conversar com ninguém, porque parece que ninguém te entende. Então, mas muita gente te entende, os amigos estão ali para te ajudar, né? Então, mas muitas vezes como amigos a gente não tem muita coisa o que fazer ou a quem recorrer, né? A gente, graças a Deus, na nossa escola, a gente tem um suporte muito bom para as pessoas que estão assim, né? A gente tem psicólogo e tudo. Então, teve ocasiões na nossa sala que eu posso comentar que muitas vezes o aluno não estava bem, etc. E ele foi lá conversar com a psicóloga, que a gente indica, e eles
muito bem, né, as pessoas, mas a escola, no nosso caso, o Clube do Gibi não é ao acaso, né? É uma escola onde a biblioteca é muito viva e aquele espaço ali é o coração da escola, né? Era um clichê antigamente, né? Biblioteca é o coração da escola. E no nosso caso é o coração da escola. Então esse Clube do Gibi, por exemplo, ele acolhe muitas pessoas. No Clube do Gibi muita gente é acolhida e muita gente faz ali a sua, entre aspas, terapia ali coletiva, né? Mesmo que isso não seja explícito, mas muita gente é acolhida e bem acolhida. E eu, como professor, muitas vezes eu não sei, esse é o drama. Também por isso eu escrevi o livro, né? Muitas vezes eu não sei, na caixinha isso aparece bastante nos olhares, né? E eu tento me aproximar sempre quando eu percebo. Em alguns casos a gente conseguiu encaminhar, como a Laura falou, né? Eu percebi na leitura ali da caixa, muitas vezes, né, a gente percebe, e aí a tal pessoa, vou inventar o exemplo, né? O Vitor não é real, não estou inventando. O Vitor, ali numa pergunta que eu leio, ele dá uma resposta e ele não está bem, né? Então eu tento falar com ele, eu falo com a escola, então várias coisas acontecem, mas muitas vezes a gente não percebe, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela tá ali, ela é a mais festeira da turma, né? Que o drama da depressão é esse, ela não é visível, não é como um braço quebrado, né? O braço está quebrado, está inchado, e não é, muitas vezes a pessoa está super mal, está triste lá, e na escola tá amigo de todo mundo e dá beijo e abraça, né? Esse é o drama. Também por isso eu pensei na escrita, porque a palavra vai mais longe, né? A palavra escrita vai, e eu percebo nos relatos assim, de leitura. Eu imaginava que o livro chegaria mais nos adolescentes primeiro e depois em pessoas mais velhas. E eu estou percebendo que não. Tem pessoas mais velhas, assim, da minha idade, né, 50 ou 40 e poucos mais de idade até, e as pessoas leem e se emocionam. Eu achei muito legal isso, né? Porque também está falando de coisas humanas, né? Que é de qualquer idade, embora eu tivesse pensado em adolescentes quando estava escrevendo. Só porque eu estou no favorito, cadê? Só para pensar. Tem alguns escritores que eu leio, alguns livros de escritores que eu leio, que existem personagens que não são necessários para a trama. No livro tem algum personagem desse que ele não é totalmente necessário, ele só acompanha a trama para ajudar ela. Sim, o Sem Noção, por exemplo, não seria necessário na história, né? O professor é necessário porque para criar aquele ambiente de sala de aula, né, tem que ter algum professor ali. Mas tem vários personagens na turma dela que não são necessários no sentido de criar uma linha, né? Mas essa leitura é bem leitura de alguém que lê bastante, né? Porque enquanto eu escrevia eu não pensava isso, né? Eu queria aquela história e queria que ela falasse a história dela, né? Então quando teve a revisão do livro, a revisora, ela colocou, né, lá pela quarta ou quinta parte do livro, ela colocou mas isso daqui, por que isso daqui não está fechando, né? Não tem uma sequência lógica aqui. E eu chamei a atenção, né, disso, a gente conversou, mas não é para ter sequência lógica, porque é como ela sente, né? Ela está escrevendo ali no seu diário, na sua agenda todo dia, e é isso assim que ela sente, né? Hoje ela escreve sobre, eu fui lá no lançamento do livro e tal, e foi legal ou não foi legal, faz um desenho, e amanhã ela já escreve, sonhei que estava em tal lugar e tal. Que é essa ideia, porque é assim que a gente é, né? Nós não somos um mais um o tempo todo, a gente até tenta, né? Mas na adolescência, então, a gente não é assim de jeito nenhum, é tudo uma explosão de sensações, de sentimentos. Então isso ficou bem claro na história dela.
Então tem vários personagens que são os necessários, um professor ali, colegas, a amiga que surge, que é a Núria, né, que é o nome da minha amiga de verdade, uma homenagem à minha amiga, e o pai, que é a perda que ela está sofrendo, né? A mãe, que ela está distante da mãe e depois ela se reaproxima, e isso muda também a história dela. Agora os outros não são necessários para a história, para o básico da história, mas eles fazem a história ficar interessante, né? Então, às vezes está muito pesado assim, o que ela está colocando, eu vou lá e boto uma cena maluca. Lá tem o caso do sanduíche, né? Quem já leu vai lembrar. A história do sanduíche, não posso contar aqui, né? Você tem que ler o livro. É uma história do sanduíche que envolve uma situação complicada dentro da escola. E esse caso ele não seria necessário na história para contar, mas ele é interessante para ilustrar, né, as loucuras que acontecem nesse universo chamado escola. Beleza. Bom, tu já falou um pouquinho do teu processo, né, de pedir desenho para alunos ou perguntar para algum aluno como é que funciona, acho que o primeiro beijo, né? Então, assim, tu foi construindo o teu processo para criar a tua história, mas acho que tu poderia falar um pouquinho mais sobre isso, porque é interessante aqui, os nossos alunos estão aí. Todos eles podem ser escritores, né? Não dá pra gente mistificar essa coisa do escritor, que o escritor é uma coisa grandiosa, ele é. Mas o padeiro também é grandioso, sabe? O cobrador de ônibus, ele pode ser grandioso. E o escritor, ele pode ser mesquinho e pequeno também, dependendo, né? Eu queria que tu falasse assim sobre como é que se deu o processo, em que hora tu trabalhava, como é que surgiu o título, o nome da personagem, o que foi difícil, o que te deu... Porque às vezes a gente está escrevendo e às vezes a coisa deslancha e isso dá uma alegria, né? Conta um pouquinho sobre isso, se tu puder. O básico da história foi, eu acho que uns 7, 10 dias que a gente estava na praia. E nós alugamos vários anos numa casa, no Farol, de frente para o mar. Acho que eu te falei dessa casa, né? Assim, de frente para o mar, de cima, né? Vendo o mar, assim, o horizonte todo. Então aquilo ali, só estar lá já é inspirador. Então eu tinha a história na mente, aí tem uma área de vidro, lá tem umas cortinas, aí a casa, todo mundo dormia, eu fechava as cortinas ali para ficar no escuro, né? No computador. Então o grosso da história foi aqueles dias na praia. Depois eu só fui melhorando ela, né? Então são as madrugadas, na verdade. Porque nós somos, quem trabalha no Brasil, escritor, é que nem o Caio Fernando Abreu, um grande escritor, né? Aqui de Porto Alegre. Ele dizia, o escritor brasileiro é escritor de fim de semana, porque a gente trabalha pra caramba, né? Então não somos assim que nem o Rafael Guimarães, que vive só para literatura e tal, só escreve. Rafael Guimarães, né, gente, é o escritor, né? Para mim é o escritor de Porto Alegre hoje, o cara, né? O cara.com.br, que é assim, aquela pessoa que a gente olha falando sério, né? Que a gente lê e diz, pô, olha o que esse cara escreve, né? E consegue assim juntar história com ficção, com romance e tal, impressionante. Eu imagino que seja trabalhoso pra caramba, né? Então, no nosso caso... Mas eu estou aposentado. Exatamente. Então, é escritor quase o tempo todo, né? Esse é o... Então, o processo foi esse. A história básica foram alguns dias, algumas madrugadas de férias, né? Porque daí tu tá com a cabeça tranquila. E depois eu só ia... O que eu me cobrava era todo dia escrever alguma coisa. Então eu enviava lá o arquivo, livro, página, sei lá, 148. Aí no outro dia, livro, página 149. Eu ia mandando um e-mail para mim mesmo. E eu sempre digo para vocês, né, gente, em sala de aula, tudo que a gente faz,
escrever, desenhar, pintar, a gente tem que registrar, botar a data e salvar em mais de um lugar. Tudo tem que estar registrado, porque isso depois se perde e não adianta. Ah, não, mas está tudo aqui no meu celular. Tá esse celular pifar. Ah, mas está na nuvem. Tem certeza que está na nuvem, né? Então, ir salvando em vários lugares. Eu gosto muito, tá, da gente, na nossa idade, né? Gosto do papel. Eu gosto de salvar no papel, né? Quando eu termino de escrever uma parte do livro, eu vou lá, imprimo e vou ler, vou corrigindo na mão. Agora é da nossa geração. Mas eu insisto nisso, né, gente? Tudo que vocês fizerem, registrem, botem a data. Por que a data é importante? Porque daqui a 10 anos, quando eu escrevi isso aqui? 2022. 2022 eu tinha 14 anos de idade. Pô, eu escrevi isso aqui com 14 anos de idade. Ou o contrário, né? Escrevi isso aqui com 14. Então, ter essa noção de tempo na nossa própria vida é muito legal. O título. Uma conversa com uma colega da escola que já se aposentou, a Luísa, e ela disse para mim, ela me contando a história do pai dela e dizendo assim, meu pai sempre dizia uma frase que a felicidade é quase nada. Felicidade é quase nada, uma coisinha de nada. Eu disse para ela, isso é um título de um livro. A felicidade é quase nada. Aí eu fui atrás, tem uma música lá do início do século XX, a felicidade é quase nada, acho que é o nome da música. E aí surgiu, para mim a felicidade é um quase nada, para mim esse título perfeito. Poderia começar o livro com esse título. Para mim eu já comecei a escrever já com esse título na cabeça. Para mim era o título do livro. Acho ótimo. Gostou? Bom, né? Ótimo. Felicidade é um quase nada. Uma pessoa que não falou. Eu até fui atrás e pensei, não vou roubar a ideia de ninguém, né? Achei que pudesse ter, sei lá, direitos autorais. Tá, mas tu podia também falar de uma dificuldade. Teve uma hora que tu travou, aí agora não sei continuar. Várias travadas quando falava da intimidade dela. Quando iria falar de algo que envolvesse o corpo dela, por exemplo. E é difícil pra gente, né, homem, falar do corpo da mulher do ponto de vista dela, né? Por que as mulheres, não as adolescentes, mas as mais velhas, adoram o Chico Buarque? Porque ele é famoso nas letras, porque ele consegue falar do universo feminino de uma forma que toca, que nenhum outro homem, ou poucos homens conseguem tocar, né? Então é difícil pra gente falar. Pra mim, o que travou várias vezes é isso. Como é que eu vou falar da cólica, por exemplo? Eu perguntei pra Esther, como é que é cólica? Eu inventei lá um trecho lá e eu perguntei pra ela, isso aqui tem a ver com cólica? Dá pra dizer isso ou é uma bobagem que eu escrevi? O que é cólica? A gente não sabe o que é cólica. Eu levei 20 anos para descobrir o que é TPM, eu achava que era uma invenção. O homem é burro, né, gente? Eu pensava que isso não existia, eu pensava, as mulheres falam isso daí porque é uma invenção delas, né? Isso não existe. Não, e é verdade isso. Por isso eu falo com as gurias, várias vezes eu não estou brincando. Vocês têm que explicar isso para eles. Quando eu falo assim, eu faltei porque eu estava com cólica, as pessoas imaginam, teve uma dorzinha de nada lá, né? A gente não tem ideia, porque a gente não sente, né? É uma ignorância natural. Alguém tem que nos ensinar isso. E ao escrever, eu acabei várias vezes falando disso, dessas coisas, né? Como falar da sensação de uma adolescente, né? O primeiro beijo. Uma garota que fala que sente o primeiro beijo. Teve um feedback das meninas que já leram? Sim. Quem já leu Lara? Cada um. Qualquer coisa, Lara. Já leu todo o livro? Não quer falar nada. O que eu ouvi assim várias vezes. Tocou no ponto, Sor. É bem isso que eu penso sobre várias vezes. Acertei na mosca.
o gancho que a Clô falou, do sem noção, eu queria perguntar para vocês, para qualquer adolescente também, qualquer colega que tiver, como é que é ver hoje tanto adolescente de 40, 50 anos, sabe? Porque é o que a gente está vendo assim, a gente está vendo muita gente mal resolvida, por isso fica a dica para vocês, aproveitem a adolescência para não serem adultos frustrados no futuro. Mas eu queria saber, e também o quanto tu enxerga assim, os teus personagens nessa grande escola que é a nossa sociedade, especialmente o Brasil. Não, o Brasil não, o mundo inteiro hoje, né? A gente está vendo esse fenômeno acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, em vários lugares. Né? Então eu queria saber, assim, ouvir vocês sobre isso. Boa pergunta, difícil pergunta. Pois é. Muita gente mal resolvida vai perceber, né? Muita gente lidar com as palavras, né? Assim, mal resolvida em vários sentidos, digamos, né? Por isso, assim, a gente, eu gosto de desenhar, não parar de desenhar. Mas eu preciso trabalhar, não para de desenhar. Eu gosto de escrever, continuar escrevendo. Eu gosto de dançar, continuar dançando. Eu gosto de, sabe, tem um aluno que escreve hip hop super bem, né? Segue escrevendo. Mas eu não vou trabalhar com isso, não interessa, segue fazendo, porque é aí que vai te realizar na vida, né? Muita gente passa todo mês, ou quase todo mês, algum amigo assim de muito tempo atrás manda mensagem, me indica um livro para me ler, ou me manda uma coisa para me ler, porque faz 20 anos que eu não leio, eu morro de saudade de ler alguma coisa. Sabe, a pessoa assim, tipo, que saudade daquele tempo que eu lia. Assim, a gente não pode parar de fazer o que gosta, por isso que também a felicidade é um quase nada, né? Às vezes é uma coisa assim pequena ali que a gente faz, minúscula, né? Que ouvir uma música, parar para ouvir uma música, não ficar assim, ligar o carro, parar para ouvir uma música, parar para ver um filme, não ver por ver, não, eu quero ver aquele filme, aquela série, né? Porque isso, se a gente não faz isso, a gente se frustra e depois fica pessoas assim mal resolvidas, né? Antes eu vi gente ali na frente da igreja, ajoelhada, rolando no chão, é uma coisa, não é uma religiosidade saudável, né? Não é por aí, né? Então a gente gosta de seguir uma religião, vai lá e segue, né? Eu tenho alunos que são evangélicos, são católicos, até tem menos evangélicos, muita gente da Umbanda, né? De casas de religião e tal. Vai, faz, né? É o que tu te faz feliz, faz isso, não deixa de fazer. Porque depois, passou 10, 15, 20 anos, daí começa a culpar a pessoa que está do teu lado por aquilo que tu não fez, né? A tua frustração, tu começa a largar no outro. Porque antes de casar contigo, tem uma vítima na frente. Antes de casar contigo, eu fazia tal coisa, porque a minha vida era melhor. Não, tu está jogando tua frustração sobre aquela pessoa, né? Assume a responsabilidade da tua vida. Mas eu percebo isso, muito adolescente na rua, adolescente de cabelo branco, né? E aí, essa pergunta a gente encerra, né, pô? Pra dar tempo, eu tenho que chegar lá às 5 horas. Maior especialista de Platão e eu já li a caixa de perguntas, né? E tem perguntas interessantes, também algumas bem idiotas, bobagens, que eu vi no próprio livro. Algumas dessas perguntas, desde as que fazem sentido, as que têm uma profundidade, as que são só bobagem, tu usou uma frase, uma pergunta dessa para se inspirar no livro, para botar uma coisa no livro. Não lembro. A resposta sincera. Tem muito da caixinha ali, né? Tanto que eu falo da caixinha no livro, né? Ela tem um professor dela que tem a caixinha, né? Que seria eu, mas não é eu, não tá meu nome ali, né? Mas eu acho que é um bom mote, não é porque é por ser eu, né? Mas eu acho que é um bom mote, assim, uma boa ideia para desenvolver
desenvolver no livro uma caixinha onde o professor tira perguntas, né? É uma ideia interessante para uma história. Inclusive, os alunos de várias turmas, quando eu estava escrevendo, diziam: "Senhor, faz um livro sobre as perguntas da caixinha. Começa falando da pergunta que sai da caixinha, o que aconteceu com a pessoa para ela fazer a pergunta." De certa forma, eu usei essa ideia, né? E tem umas 3 ou 4 perguntas ali que eu coloquei que são da caixinha, né? Tem uma ali que fala de romance, tem outra que... Depois eu descobri que é uma frase de uma personagem de um filme, que é... não sei lembrar agora, mas que fala assim, se a vida... É uma ideia suicida, na verdade, né? Será que não seria melhor então acabar aqui agora? Uma ideia suicida, assim. E até a gente até grifou ali, e depois a personagem vai trabalhando, não é por aí, né? Não, a gente não tem que morrer, a gente tem que viver, né? Nada de suicídio. O livro é anti-suicídio, vida em primeiro lugar. Mas isso apareceu na caixinha, depois apareceu outras vezes, eu li numa turma, alguém disse: "Ah, isso é do filme tal, de uma série, não sei." Eu nem sabia, foi pro livro. Eu queria dizer que nós estamos no horário, né? E o Eleuto vai autografar agora às 17 horas. Então agora a gente vai fazer uma fotinho. Você pode ficar aqui, Eleuto aqui. Vamos fazer uma foto de todo mundo para vocês. Não sei como é que eu quero fazer. Podem levantar os braços. Fica aqui com ela. Isso aí. Aqui também. E aí a gente pode fazer uma salva de palmas quando estiver fazendo a foto, né? É uma bacana. Então tá. Palmira, Feira do Livro, agradecemos ao nosso último evento dessa edição. Parabéns, Elenilton, tá muito bacana. E a gente se encontra na banca 23 ou na Praça da